do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Neemias e hoje vamos meditar no capítulo 12, o último deste livro, versículos 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Naquele dia leu-se no livro da lei de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, tinha aparentado-se com Tobias, e ele fizera uma câmara grande onde se metiam as ofertas de manjares, o incenso, as ofertas de manjares, os incensos, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Queridos, chegamos ao último capítulo deste livro de Neemias, e o que nós vemos aqui é que Neemias, ele voltou para o rei a quem ele servia, e enquanto ele estava ali de volta à Pérsia, agora ele deixa tudo organizado ali em Jerusalém. Mas o sacerdote, o texto aqui diz que Eliasibe se aparenta com Tobias. Quem era Tobias? Tobias era aquele que, juntamente com Sanbalate, estava tentando impedir que a obra da reconstrução de Jerusalém fosse bem sucedida. Agora, ele se aparenta com o sacerdote para poder se beneficiar ali das ofertas que eram levadas para o templo. Por que se beneficiar? Porque o texto diz que a câmara que foi feita, ou seja, a habitação que foi feita para Tobias ali no território do templo, foi exatamente nos lugares aonde chegavam as ofertas. E quando nós vamos ler aqui no versículo 10, nós vamos perceber que a parte que pertencia aos levitas, aos cantores que serviam no culto ali no templo, não estavam sendo entregues a eles, o que fez com que eles deixassem o serviço do Senhor e fossem trabalhar para cuidar das suas necessidades. Então aqui o texto vai dizer: também entendi que o quinhão dos levitas não se lhes dava, de maneira que os levitas e cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra, ou seja, tinham abandonado o serviço de servir a Deus para voltar a trabalhar e sustentar a sua casa, a sua família. Então, meus queridos, nós vamos perceber que o sacerdote que havia sido colocado sobre o templo para cuidar da adoração, agora estava cuidando do seu próprio interesse, e o seu interesse era político, aparentando-se com Tobias. E agora Neemias volta da Pérsia novamente para Jerusalém, e a Bíblia diz que quando ele chega, lê-se no livro exatamente aquilo que o povo precisava para reordenar a vida espiritual diante do Senhor. Isso nos mostra pelo menos duas coisas importantes que nós temos que estar atentos. Primeiro, nós temos que nos preocupar, pois a obra de Deus, ela não pode ser feita por conveniência. Ou seja, nós vemos aqui que Neemias,
não fazia a obra de Deus por conveniência, ou seja, ele não fazia a obra para agradar ninguém, ainda que agradar aquela pessoa ou outra poderia trazer algum benefício para o serviço que ele estava prestando, mas ele preferia contar com a ajuda de Deus e não depender de nenhum tipo de ajuda que viesse a trazer profanação, porque ele leu na palavra do Senhor que aquela aliança que fora feita pelos sacerdotes, elas traziam profanação para o templo, ela trazia ali, a impureza para o templo, e isso era reprovado pelo Senhor. Neemias chega a dizer: foi por esta causa que o Senhor Deus ele trouxe castigo sobre as nossas vidas. Meus queridos, outra preocupação que nós temos que ter aqui em relação à obra do Senhor é o que nós vemos, o que eles fizeram. Ou seja, eles deixaram de atender as necessidades daqueles que dependiam delas para assistir à obra do Senhor. Então, isso também provocou um prejuízo na obra de Deus. Os levitas, os cantores que eram assistidos pelas ofertas que entravam no templo, deixaram de ser assistidos, deixaram de ser entregue para eles, e eles então deixaram o seu serviço na obra de Deus e foram cuidar das suas necessidades. Isso demonstra que quando nós deixamos de nos preocupar em levar as ofertas, em levar os dízimos na casa de Deus, corre-se o risco de estarmos caindo nesta falha e sendo um instrumento que está provocando prejuízos na obra de Deus. Isso era o que estava acontecendo aqui no tempo de Neemias. Depois que ele volta para a Pérsia, depois regressa para Jerusalém, nós percebemos que toda esta situação está acontecendo ali. E agora, Neemias novamente vai colocar tudo isso em ordem. Como? O texto diz que a casa que fora construída para Tobias é esvaziada por Neemias. Neemias tira tudo que pertencia a Tobias e manda purificar a casa, para que novamente ela pudesse ser um lugar sagrado, um lugar santo para o serviço de Deus. E depois ele busca os levitas que já haviam deixado o seu serviço, coloca de volta nos seus postos para que a obra de Deus possa prosseguir. Porque se nós desprezarmos a obra de Deus, se nós desprezarmos a nossa comunhão com o Senhor, se nós desprezarmos o ato de servir a Deus, nós vamos ver que, ainda que a gente consiga juntar grandes riquezas, isso não trará felicidade para a nossa alma. Vai chegar um tempo em que nós vamos olhar para trás e nós vamos perceber que tudo aquilo foi um desperdício de tempo, pois o mais importante nós não temos na nossa vida. Portanto, não há nada mais importante do que nós fazermos o que diz a Bíblia Sagrada: buscarmos primeiro o reino de Deus. Quando nós temos essa preocupação, esse cuidado, Deus cuida das nossas necessidades. Portanto, faça isso na sua vida e você será bem-sucedido. Amém? Assim, nós concluímos este livro vendo a última reforma de Neemias ali no serviço sacerdotal, na adoração, no cuidado com o sagrado, e que nós possamos, assim como Neemias, também sermos cuidadosos com as coisas de Deus, para que assim Deus veja a nossa fidelidade e se agrade do nosso proceder. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia em mais este livro, e no próximo eu te espero. O livro de Esté vai ser uma linda reflexão, onde vamos ver mais uma vez a mão de Deus sobre o seu povo. Deus abençoe, obrigado pela companhia e até mais.